Olá, construímos esse plano de aula para concorrer à vaga de professor revisor. Dos temas de história, consideramos que o tema iluminismo seja um dos mais importantes que deve ser tratados com muita seriedade, principalmente no final do 8º ano e sendo a base para o aprendizado do 9º ano. Então, por que estudar o iluminismo? Nós vimos num ambiente monárquico, onde tínhamos duas características: a monarquia absolutista, que é onde o poder era todo concentrado nas mãos de uma única pessoa, e a partir do iluminismo surgiu a monarquia constitucional, que já foi o primeiro grande avanço. Mas como que isso pode influenciar na nossa vida atual? Então, criamos uma sequência. Então, qual é o nosso primeiro objetivo? Que o aluno consiga identificar e problematizar os principais conceitos do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. Compreender o legado que isso trouxe no processo da instituição dos deveres políticos e civis. Também compreender os conceitos de razão e religião para explicar os fenômenos naturais, identificar os termos que aparecem no texto como luz, esclarecimento, ilustração, iluminismo, racionalismo, certo? Também dividir o mundo antes e depois do iluminismo. Então, das habilidades previstas na BNCC, nós temos como objeto do conhecimento a questão do iluminismo e da ilustração, e as habilidades identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização desse mundo contemporâneo que nós temos hoje. Para o desenvolvimento da aula, primeiro nós vamos trabalhar com as origens do iluminismo. Então, identificar na sala o senso comum da turma em relação ao tema e as palavras que se assemelham ao iluminismo. Então, o professor faz o apanhado, pede sobre se já ouviram falar, e todas as palavras que eles consigam associar a isso, você escreve no canto esquerdo do quadro e deixa lá. Durante a aula, você vai explicando e dizendo, ó, tá vendo? Nesse momento vocês disseram que iluminismo era luz, aqui então clareza de ideias. Então, você vai fazendo uma ligação para que ele consiga associar o assunto tratado com o assunto proposto. Aí você define o movimento. Qual foi esse movimento? Foi um movimento intelectual, se originou na França no século XVII, XVIII e transformou todo o pensamento europeu nas cidades, nas grandes cidades da Europa, migrando para a Inglaterra, mais tarde também Dinamarca, Áustria e na sequência veio para a América. Então, isso influenciou as ciências sociais e a política. Então, você vai escrever no quadro esses pontos para que você possa, cada pouquinho, citar. Ó, naquele momento eu falei sobre isso, naquele momento eu falei sobre esse detalhe aqui. Então, tem que ficar nítido, claro, tem que ficar visível para que você possa, cada pouquinho, referenciar. Durante esse desenvolvimento da aula, aí você pega a palavra razão e faz novamente um senso comum associado à palavra razão para que você consiga também associar todos os elementos que eles associem, todas as palavras, as ligações que ele tem com essa palavra. Anota no quadro lá também e deixa lá. Então você começa a fazer um breve comentário acerca dos pensadores da Idade Moderna, que nem Kant e Descartes, que são os mais conhecidos, onde se valorizou a razão e o conhecimento científico, abandonando a superstição e a fé religiosa. Descartes foi um dos principais criadores do racionalismo, defendia a tese que a verdade só era obtida através da razão. Essa teoria foi uma das bases intelectuais para a construção do iluminismo. Depois vem Immanuel Kant, que construiu a teoria que o conhecimento humano foi amadurecendo ao longo do tempo e justificou que o conhecimento só pode ser construído a partir da junção entre os sentidos e a razão. E aí nós teríamos a construção da verdade. Depois nós tivemos Voltaire, François-Marie Arouet,
que criticou a aliança de interesses entre Igreja e Estado. Ele defendia a existência de Deus, mas falava que tinha que ter posturas contrárias entre Igreja e Estado e ao absolutismo. Tinha que ter uma separação. Depois nós tínhamos John Locke, que defendia a tese que o poder emana da sociedade e que abre mão de parte de sua liberdade em prol do soberano, que deveria legislar em favor do povo, criando leis e fazendo que elas fossem cumpridas. Se ele fosse autoritário e tirânico, a sociedade poderia substituí-lo por outro, ou até mesmo alterar o sistema político vigente. Depois Montesquieu, Barão de Montesquieu famoso, ele sugeriu a tripartição do poder executivo, legislativo e judiciário, acabando com o controle absoluto do rei sobre o Estado. Esses pensadores todos criaram um modelo de pensamento com base na razão e no método científico, voltando para a descoberta da verdade, no pensamento e nos estudos da natureza. Então, temos que fazer com que a turma levante hipóteses sobre a origem do iluminismo e o que é iluminar as trevas da ignorância. A Idade Média era chamada de Idade das Trevas porque era cheia de superstições e crenças. A partir daí, nós devemos ter uma aferição dessa aprendizagem. Então, ela tem que ser contínua durante a aula inteira, né? Conceitual. Então, voltando àqueles pontos: iluminismo, razão. Propor aos alunos que montem um glossário, né, de conceitos, que escrevam com suas próprias palavras o que eles entenderam por isso, né? Daí identificar essas eventuais ausências ou falhas nessa interpretação e criar e inserir nele uma sequência, uma significação dos principais conceitos do iluminismo, que são a razão, o empirismo, o absolutismo e a tripartição do poder, certo? Com isso, nós temos que utilizar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que provém dessa época, e focar no conceito de liberdade, igualdade e fraternidade, que são os principais pontos a serem utilizados nas constituições do Brasil, dos Estados Unidos, da própria França, e que levaram à evolução da sociedade para os caminhos da democracia. A separação dos poderes em legislativo, judiciário, executivo, deixando o Estado laico e a religião à parte. Com isso, o aluno consegue entender que, de acordo com todos os grandes pensadores do iluminismo, nunca devemos dar mais do que um poder para cada grupo. A partir do momento que você der 2 poderes para o mesmo grupo, você está voltando aos princípios da monarquia absolutista, onde as pessoas tinham direito sobre sua vida, sua fé, sua liberdade. Ok? Estamos aí. Na sequência temos algumas questões, onde questionamos o que representa o iluminismo, se ele era inovador e se ele fazia uma menção ao pensamento científico e às relações do poder. Obrigado.